Meu nome é Alissa e, aos 32 anos, nunca imaginei ser traída pelo meu próprio irmão. O velho armazém que meu avô me deixou não era só tijolo e concreto. Era um potencial que os outros não conseguiam ver. Quando acordei com a mensagem do Jake, meu estômago embrulhou. Vendi seu prédio inútil por $510, Kelvin. A família precisa do dinheiro mais do que você. O que ele não sabia mudaria tudo. Antes de continuar esta história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. E se você já viu alguém da sua família trair sua confiança, inscreva-se. Esta jornada não é para os fracos. Quando criança, meu avô Theodore era meu porto seguro. Enquanto outras crianças passavam os fins de semana no shopping, eu seguia pelos seus imóveis, absorvendo tudo sobre o mercado imobiliário como uma esponja. Ele era um empresário que se fez sozinho e construiu um modesto império de imóveis comerciais com pura determinação e investimentos inteligentes. Suas mãos calejadas e seu rosto envelhecido contavam a história de décadas de trabalho duro, e eu valorizava a cada minuto que passava aprendendo com ele. Meus pais nunca entenderam meu fascínio por prédios e valores imobiliários. Minha mãe era professora de inglês no ensino médio e preferia livros a plantas, e meu pai trabalhava no setor bancário, mas nunca teve o espírito empreendedor que meu avô Theodore e eu tínhamos. Eles não eram rudes, apenas estavam perpetuamente confusos com meu interesse no que consideravam um setor tedioso. E havia Jake, meu irmão, 3 anos mais velho e um indiscutível filho de ouro da família. Ele tinha o tipo de carisma natural que fazia as pessoas gravitarem em sua direção com seu sorriso perfeito e sua capacidade de encantar qualquer um em poucos minutos. Enquanto eu era quieto e analítico, Jake era barulhento e impulsivo. Onde eu economizava, Jake gastava. Onde eu planejava, Jake improvisava. No entanto, de alguma forma, seus fracassos sempre eram mais celebrados do que meus sucessos. O Jake só precisa de uma ajudinha para se reerguer, dizia meu pai, preenchendo mais um cheque para cobrir o último empreendimento comercial que deu errado ou a dívida do cartão de crédito do meu irmão. Aos 30 anos, Jake já havia se dedicado a 3 carreiras diferentes, deixado de pagar 2 financiamentos de carro e voltado para casa 2 vezes. Mesmo assim, meus pais enxergavam seu potencial em vez de seu padrão. Tomei um caminho diferente. Depois de me formar em administração com foco em desenvolvimento urbano, comecei na base de uma imobiliária comercial, trabalhando 60 horas por semana e morando em um apartamento minúsculo para economizar. O vovô Theodore percebeu. Enquanto meus pais se preocupavam com o último projeto do Jake, meu avô me convidava para um café para discutir leis de zoneamento e valorização imobiliária. Você tem um olho, Alissa, ele me dizia, batendo na têmpora com um dedo. Você vê o que um lugar poderia ser, não apenas o que ele é agora. Isso é raro. Quando Theodore faleceu, 3 anos atrás, sua ausência deixou um vazio enorme em minha vida. A família se reuniu para a leitura de seu testamento com expectativas variadas. Jake naturalmente presumiu que receberia a maior parte, como neto mais velho e único. Meus pais sutilmente reforçaram essa suposição, falando em voz baixa sobre o legado familiar e as indústrias masculinas que me deixavam furioso. O escritório do advogado permaneceu em silêncio enquanto o testamento era lido. Theodore havia dividido seus bens com muita consideração. Meus pais receberam sua casa e suas contas de investimento. Várias pequenas propriedades e economias foram distribuídas entre primos e outros parentes. Quando se tratava de seus valiosos imóveis comerciais, todos se inclinavam para a frente, ansiosos. Jake recebeu 2 shopping centers consolidados em bairros ricos, já totalmente alugados e com fluxos de renda constantes. Ele mal continha o sorriso presunçoso enquanto os imóveis eram descritos. Então veio minha herança, um armazém abandonado na parte mais antiga e negligenciada do centro da cidade, uma área que não via desenvolvimento há décadas. A decepção na sala era palpável. Minha mãe deu um tapinha na minha mão com compaixão enquanto meu pai pigarreava e murmurava algo sobre Theodore ter seus motivos. Jake não se preocupou em esconder sua diversão. Bem, pelo menos você ganhou alguma coisa, riu ele mais tarde, na reunião pós-funeral. Embora eu não tenha certeza do que você fará com uma fábrica de tétano em ruínas. Talvez abrir uma casa mal assombrada. O que Jake e o resto da minha família não entendiam era que Theodore não tinha me dado um fardo. Ele tinha me dado uma oportunidade.
Na última vez em que conversamos, poucos dias antes do seu ataque cardíaco inesperado, conversamos sobre aquele mesmo distrito de armazéns e os rumores de um possível rezoneamento. Ele apertou minha mão com um olhar cúmplice, e agora eu entendia o porquê. O Jake tinha renda, expliquei à minha amiga Sofia enquanto tomávamos café no dia seguinte. Mas o vovô me deu potencial. Isso é muito mais valioso se você souber o que fazer com ele. Enquanto minha família considerava minha herança um erro sentimental de Theodore, comecei a pesquisar discretamente. O armazém podia parecer inútil para todos, mas para mim era uma tela em branco em um local que eu suspeitava que logo se tornaria muito valioso. Quando Jake ligou para brincar sobre trocar seu shopping pelo meu lixão decrépito, recusei educadamente, o que só confirmou sua crença de que eu estava mantendo por razões emocionais e não práticas. Ele mal sabia que o último presente do meu avô se tornaria o centro de um drama familiar que nenhum de nós poderia ter previsto e que o prédio sem valor revelaria a verdadeira natureza daqueles mais próximos de mim. Na primeira vez que visitei o armazém depois que ele se tornou oficialmente meu, entendi por que todos achavam que Theodore tinha me pregado uma peça cruel. O exterior de tijolos estava desmoronando em alguns lugares. As janelas estavam fechadas com tábuas, e o interior era um espaço cavernoso, repleto de décadas de poeira e equipamentos abandonados. Mas, parado naquele vasto espaço aberto, com a luz do sol entrando pelos buracos no telhado, eu não via decadência. Eu via possibilidade. Comecei minha pesquisa imediatamente, passando as noites após o meu trabalho estudando documentos de planejamento urbano e propostas de desenvolvimento. O que descobri confirmou a visão do meu avô. A cidade vinha adquirindo discretamente propriedades nos quarteirões vizinhos. Havia rascunhos de propostas para um projeto abrangente de renovação urbana que transformaria todo o distrito em uma zona de desenvolvimento de uso misto, com incentivos fiscais para empresas de tecnologia e startups. O distrito de armazéns ficava entre o centro da cidade e o rio, um local que havia sido negligenciado durante os buons de desenvolvimento anteriores, mas agora estava perfeitamente posicionado para os planos de expansão da cidade. Com o crescimento da indústria de tecnologia e a escassez de moradias, era apenas uma questão de tempo até que as incorporadoras começassem a olhar nessa direção. Agendei reuniões com planejadores urbanos, fingindo estar preocupado com a forma como os empreendimentos futuros poderiam afetar o valor do meu imóvel. Cada conversa revelava mais peças do quebra-cabeça, melhorias de infraestrutura planejadas para o próximo ano fiscal, estudos preliminares de impacto ambiental já concluídos e o interesse de várias grandes empresas de tecnologia em criar um campus satélite em nossa cidade. Esta área está definitivamente no nosso radar, admitiu um responsável pelo planeamento, depois de me fazer jurar discrição, mas estamos a tentar adquirir propriedades discretamente, antes que os especuladores aumentem os preços. Munido dessas informações, comecei a criar um plano de negócios abrangente. Contratei um amigo arquiteto com desconto para elaborar os projetos preliminares para converter o armazém em um espaço de trabalho moderno, preservando seu caráter industrial. O pé direito alto, os tijolos aparentes e as janelas enormes, que estavam fechadas com tábuas, se tornariam atrativos, não desvantagens. O próximo passo foi muito mais desafiador: garantir o financiamento. Banco após banco rejeitou meus pedidos de empréstimo, não convencidos da minha visão de um bairro que ainda continha prédios abandonados e tinha índices de criminalidade mais altos do que outras partes da cidade. A localização é simplesmente muito especulativa, disse-me um agente de crédito sem rodeios. Volte quando a cidade realmente anunciar algo oficial. Sem me deixar abater, assumi trabalhos de consultoria além do meu emprego em tempo integral, economizando cada centavo. Eu passava os fins de semana no depósito, limpando décadas de entulho para economizar. Meus poucos amigos achavam que eu tinha enlouquecido, sacrificando minha vida social por um prédio abandonado. Minha família me apoiou ainda menos. A Alice está brincando de casinha de bonecas com o ferro velho do vovô, Jake disse aos nossos pais durante um jantar em família ao qual mal tive tempo de comparecer. Enquanto isso, ele se gabava: aumentei a taxa de ocupação dos meus 2 imóveis e aumentei os aluguéis em 15%. Meus pais ficaram radiantes com a perspicácia empresarial de Jake enquanto eu silenciosamente empurrava a comida pelo prato, cansada demais de carregar lixo o dia todo para me defender. Qual era o sentido? Eles não entenderiam até que eu pudesse mostrar os resultados. Os desafios burocráticos eram tão exaustivos quanto o trabalho físico. Naveguei por um labirinto de pedidos de licença, divergências de zoneamento e revisões de preservação histórica.
O prédio era antigo o suficiente para exigir papelada adicional e inspeções intermináveis. Cada passo à frente parecia revelar 3 novos obstáculos. 6 meses depois de assumir a propriedade, a primeira sorte apareceu. A cidade anunciou formalmente a primeira fase do plano de renovação urbana, com foco em melhorias de infraestrutura no distrito de Armazéns. Os valores dos imóveis não dispararam imediatamente como eu esperava, mas os investidores começaram a prestar atenção. Um pequeno grupo de investidores anjos especializado em remodelação urbana concordou em fornecer financiamento parcial para reformas básicas depois de ver meu plano de negócios detalhado e conhecer minha experiência no mercado imobiliário. Não foi o suficiente para concluir o projeto, mas me permitiu consertar o telhado, atualizar os sistemas elétricos e tornar o prédio mais seguro. À medida que a obra avançava, proprietários de imóveis vizinhos começaram a me procurar, curiosos sobre meus planos. Alguns se ofereceram para comprar minha parte, presumindo que eu estava reformando apenas para revender o imóvel. Recusei educadamente todas as ofertas, por mais tentador que o lucro imediato parecesse. O verdadeiro avanço veio 14 meses depois de eu ter herdado o armazém. Uma grande empresa de tecnologia anunciou que estava procurando espaço para um novo centro de inovação, e meu prédio recém-reformado estava perfeitamente posicionado. Quando os olheiros deles me contataram para agendar uma visita, eu sabia que a confiança do meu avô em mim estava prestes a ser confirmada. Mantive esse desenvolvimento em segredo da minha família. Depois de meses de comentários depreciativos e piadas às minhas custas, eu queria esperar até que algo concreto acontecesse antes de compartilhar meu progresso. A reunião familiar planejada para o mês seguinte seria a oportunidade perfeita para revelar meu sucesso quando o negócio fosse finalizado. O que eu não percebi foi que meu silêncio havia sido mal interpretado. Enquanto eu construía silenciosamente rumo ao sucesso, minha família havia construído uma narrativa completamente diferente sobre minha herança e minhas intenções com ela. Esse mal-entendido logo se transformaria em uma traição que eu nunca previ. A mensagem de texto que mudou tudo chegou às 7h15 de uma manhã de terça-feira. Eu estava me preparando para o trabalho, mentalmente me preparando para uma reunião final com os representantes da empresa de tecnologia mais tarde naquele dia, quando meu telefone vibrou. Vendi seu prédio inútil por $510, Kelvin. A família precisa do dinheiro mais do que você. Os papéis estão assinados. O cheque será depositado hoje. De nada. Fiquei olhando para a mensagem de Jake, minha mente se recusando a processar as palavras. Devia ser alguma piada de mau gosto. Liguei imediatamente para o número dele, mas a ligação caiu direto na caixa postal. Tentei várias vezes. Nada. Com as mãos trêmulas, respondi: do que você está falando? Você não pode vender um imóvel que não é seu. Isso não tem graça, Jake. Nenhuma resposta. Com o pânico subindo pela minha garganta, liguei para meu advogado, Robert, que havia cuidado da transferência da propriedade após a morte do meu avô. Robert, alguém está alegando que vendeu meu armazém. Isso é possível? Pode ser algum tipo de golpe? Não sem a sua assinatura, ele me garantiu. A menos que, deixe-me verificar uma coisa. Você pode vir ao meu escritório imediatamente? Liguei para o trabalho dizendo que estava doente e fui direto para o escritório de Robert, com a mente a mil por possibilidades. Teria havido algum erro no testamento, alguma brecha legal que eu desconhecia? O rosto de Robert estava sério quando cheguei. Fiz algumas ligações. De fato, houve um pedido de venda do seu imóvel ontem. A documentação parece incluir sua assinatura em todos os formulários necessários. Mas eu não assinei nada. Eu sei, disse-lhe calmamente. É isso que me preocupa. Solicitei cópias da papelada, mas, com base na descrição, podemos estar diante de uma falsificação. As horas seguintes foram um turbilhão de telefonemas e discussões jurídicas. Ao meio-dia, confirmamos o pior. Jake, de alguma forma, falsificou minha assinatura nos documentos de venda, declarando-se como procurador. O comprador era uma sociedade de responsabilidade limitada chamada Downtown Development Partners, que Robert descobriu ser uma empresa de fachada com conexões com uma grande corporação de desenvolvimento. Enquanto desvendávamos essa confusão jurídica, surgiu outra revelação chocante. Meus pais tinham testemunhado as assinaturas, validando efetivamente a falsificação. Não era só o Jake agindo sozinho.
Minha família inteira havia conspirado contra mim. Sentei-me no escritório de Robert, paralisado de descrença. Por que eles fariam isso? Como puderam fazer isso? Acho que você precisa perguntar diretamente a eles, aconselhou Robert. Enquanto isso, vou entrar com um pedido de liminar para congelar a venda e os fundos. Dirigi até a casa dos meus pais em estado de choque emocional. A casa familiar em estilo rancho onde eu havia crescido agora parecia estranha e ameaçadora. Minha mãe atendeu a porta, sua expressão mudando de acolhedora para cansada ao ver meu rosto. Alissa, não estávamos esperando você hoje. Você ajudou Jake a me roubar, eu disse, as palavras saindo monótonas e frias. Meu pai apareceu atrás dela. Essa é uma maneira muito dramática de dizer isso. Não devemos discutir assuntos de família na varanda. Uma vez lá dentro, suas justificativas começaram a aparecer. Jake estava novamente à beira da falência. Ele havia contraído empréstimos com juros altos para investir no negócio de um amigo que havia falido. O banco ameaçava executar a hipoteca de sua casa, onde ele morava com a esposa e 2 filhos pequenos. Ele teria perdido tudo, explicou minha mãe, como se isso fizesse todo sentido. A família teve que intervir. Roubando minha propriedade? Perguntei incrédula. Você não estava fazendo nada com ele, a não ser investir em reformas que nunca dariam resultado, retrucou meu pai. O Jake encontrou um comprador disposto a pagar um bom dinheiro por aquela monstruosidade. $510 mil. É uma fortuna para um prédio que você ganhou de graça. Onde está Jake agora? Meus pais trocaram olhares. Ele levou as crianças para a casa do lago por alguns dias. Precisava de uma pausa de todo o estresse. Claro que sim. Jake cria um desastre, rouba da irmã e sai de férias enquanto outros lidam com as consequências. Algumas coisas nunca mudam. A venda foi para o bem da família, acrescentou minha mãe, estendendo a mão para mim. O Jake precisava do dinheiro mais do que você precisa daquele prédio velho. Afastei-me do seu toque. Não foi uma decisão sua. De onde eu venho, chamamos isso de fraude. É um crime. O rosto do meu pai endureceu. Não seja ridículo. Somos uma família. Famílias se ajudam. Cometendo crimes? O Jake te contou que falsificou a minha assinatura? Que mentiu sobre ter uma procuração? Você sabia que estava testemunhando documentos fraudulentos? O silêncio deles foi resposta suficiente. O prédio não era do Jake para vender. A decisão não era sua. E agora vocês todos cometeram fraude. Certamente você não iria apresentar queixa contra seu próprio irmão, minha mãe engasgou, finalmente percebendo a seriedade da situação. Olhei para aquelas pessoas que me criaram, que sempre favoreceram Jake, que desprezaram meu trabalho duro e minha ambição, que agora cruzaram uma linha que eu jamais imaginei ser possível. Na cabeça delas, as necessidades de Jake sempre superariam meus direitos. Preciso ir, eu disse, sem responder à pergunta dela, porque sinceramente ainda não sabia o que fazer. A traição era recente demais, profunda demais. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Mal dormi, minha mente fervilhando de lembranças de reuniões familiares, das constantes emergências financeiras de Jake, do apoio infinito dos meus pais a ele e da indiferença com que ignoravam minhas conquistas. Será que sempre me menosprezaram? Será que sempre encararam minha propriedade, a herança do avô que acreditava em mim, como um recurso que poderiam se apropriar para Jake quando necessário? Na manhã seguinte, exausto, mas decidido, liguei para Robert. Quero prestar queixa, disse-lhe. Todas elas. Falsificação, fraude, o que mais se aplicar. Tem certeza? Perguntou ele gentilmente. Isso afetará permanentemente seu relacionamento com sua família. Pensei na mensagem de texto que dera início a tudo. Como Jake, casualmente, anunciará o roubo de algo em que eu me dedicara de corpo e alma por mais de um ano. Como ele se sentia no direito de tomar o que era meu. Que relacionamento? Respondi. Eles me mostraram exatamente como me veem. Agora preciso mostrar a eles quem eu realmente sou. A revelação que transformaria esse drama familiar em notícia nacional começou com um telefonema inesperado no dia seguinte ao meu confronto com meus pais.
Eu estava sentado no escritório de Robert, revisando o processo judicial para congelar a venda fraudulenta, quando sua secretária transferiu uma ligação. É a Alyssa Wilson? Aqui é o Marcus Jenkins, do Escritório de Planejamento e Desenvolvimento da cidade. Estou ligando para falar sobre o galpão na Foundry Street. Troquei olhares com Robert, que assentiu, encorajador. Sim, essa é minha propriedade, confirmei, enfatizando a palavra minha. Bem, é exatamente por isso que estou ligando. Nosso escritório recebeu documentação indicando a venda deste imóvel para Downtown Development Partners LLC. Dada a importância do imóvel para nossa iniciativa de renovação urbana, gostaria de confirmar se vocês realmente autorizaram a venda. Meu coração disparou. Não, eu não autorizei nenhuma venda. Aliás, meu advogado está entrando com os documentos agora mesmo para impedir essa transação fraudulenta. Houve uma pausa na linha. Entendo. Isso é preocupante. Senhorita Wilson, seria possível a senhora vir ao nosso escritório hoje? Há alguns assuntos relacionados à sua propriedade que a senhora precisa saber. 2 horas depois, eu estava sentado em uma sala de conferências na prefeitura, cercado por planos de desenvolvimento e avaliações imobiliárias que confirmavam tudo o que eu suspeitava e pelo qual trabalhava. Marcus Jenkins não era um funcionário público qualquer. Ele era o vice-diretor da Comissão de Renovação Urbana e esperava me contatar sobre uma oportunidade de parceria público-privada. Seu armazém é um imóvel fundamental para o corredor de inovação que estamos planejando, explicou ele, apontando para um grande mapa onde meu prédio estava destacado em vermelho. Com base nas avaliações mais recentes e vendas comparáveis em cidades com padrões de desenvolvimento semelhantes, imóveis na localização e nas condições do seu prédio estão agora avaliados entre $3 e 3,5 milhões de dólares. Quase engasguei. $3 milhões no mínimo. E essa é só a avaliação atual, continuou Jenkins. Assim que o anúncio do Hub de tecnologia for divulgado no mês que vem, projetamos que os valores aumentem em mais 20 a 30%. Robert, sempre profissional, manteve a compostura melhor do que eu. E você disse que havia uma oportunidade de parceria? Jenkins assentiu com entusiasmo. A cidade garantiu verbas federais para a reutilização adaptativa de edifícios industriais históricos. Seu armazém se qualifica. Poderíamos oferecer fundos equivalentes para reformas em troca da dedicação de uma parte do espaço para uso público, incubadoras de inovação para empreendedores locais, instalações de educação tecnológica, esse tipo de coisa. Enquanto Jenkins detalhava possíveis parcerias, incentivos fiscais e subsídios para desenvolvimento, a magnitude do que Jake havia feito tornou-se cristalina. Ele não havia roubado apenas minha propriedade. Ele havia roubado meu futuro, minha visão, meu trabalho árduo, e o fizera por uma ninharia. Os $510 mil que pareciam uma dádiva inesperada para meus pais eram menos de um sexto do valor real da propriedade. Jake não apenas cometera fraude, como também cometera uma fraude monumentalmente estúpida. Após nossa reunião, Robert fez uma série de ligações que aceleraram nossos procedimentos legais. Naquela tarde, um juiz havia expedido uma liminar, congelando tanto a transferência do imóvel quanto os fundos. O jornal de negócios local tomou conhecimento da história, uma venda fraudulenta de um imóvel importante na zona de desenvolvimento mais aguardada da cidade. E, de repente, meu drama familiar virou notícia de primeira página. Armazém no centro de escândalo de fraude familiar avaliado em $3,2 milhões, dizia a manchete na manhã seguinte. A matéria detalhava os planos de desenvolvimento da cidade, a importância estratégica do imóvel e os fundamentos da suposta fraude. Embora o repórter tivesse tomado o cuidado de não citar nomes pendentes de acusações criminais, qualquer pessoa que conhecesse nossa família reconheceria a situação. Meu telefone explodiu com ligações e mensagens de Jake por volta do meio-dia. Deixei todas caírem na caixa postal, ouvindo suas mensagens cada vez mais apavoradas. Alyssa, precisamos conversar. Isso tudo é um mal-entendido. Me ligue de volta imediatamente. Você está exagerando. Precisava mesmo de advogados? Eu só estava tentando ajudar a família. A mensagem final revelou a verdade. Como eu ia saber que o prédio valia tanto? Ninguém me contou sobre nenhum plano de desenvolvimento. Você deveria ter dito alguma coisa. Então, lá estava. Jake não sabia.
Na cabeça dele, ele estava roubando de mim uma propriedade sem valor, o que de alguma forma a tornava aceitável. Só depois de descobrir que a havia subestimado monumentalmente é que ele viu algum problema em suas ações. Meus pais ligaram em seguida, com um tom dramaticamente diferente da nossa conversa anterior. Ali, querida, precisamos discutir essa situação em família, começou minha mãe, com a voz melosa e forçada. Talvez tenhamos agido precipitadamente, acrescentou meu pai. Não tínhamos todos os fatos. Tradução: agora que sabiam que a propriedade valia milhões, eles se arrependeram de tê-la doado para pagar as dívidas relativamente pequenas de Jake. O possível comprador também estava causando problemas. A Downtown Development Partners LLC, percebendo que quase havia fechado o negócio do século por meios fraudulentos, tentava se distanciar da transação e, ao mesmo tempo, manter o contrato de venda válido. Seus advogados contataram Robert com várias ameaças e ofertas, alternando entre alegações de que eram compradores inocentes e sugestões de resolver o mal-entendido. Enquanto isso, 3 outras empresas de desenvolvimento imobiliário entraram em contato comigo diretamente após lerem a notícia, cada uma oferecendo a compra legítima do galpão por valores que faziam os $510 mil de Jake parecerem trocos. Uma oferta chegou a $3,8 milhões. O momento mais surreal foi quando a esposa de Jake, Shannon, me ligou chorando. Alyssa, você tem que retirar as acusações, implorou ela. Jake pode ir para a cadeia. Ele é um bom pai. Ele cometeu um erro. Esquecer o aniversário de alguém é um erro, respondi calmamente. O que Jake fez foi uma fraude calculada. Mas ele é seu irmão. Sim. E isso piorou a traição, não a melhorou. À medida que o processo judicial avançava, recebi uma ligação inesperada da empresa de tecnologia com a qual eu estava negociando antes do início do caos. Apesar das complicações legais, ou talvez por causa da publicidade em torno do imóvel, eles ainda estavam interessados em alugar o galpão reformado para seu centro de inovação. Ficamos impressionados com a sua visão para o prédio e com a sua perseverança, disse-me o representante. Assim que as questões legais forem resolvidas, gostaríamos de retomar as nossas discussões. Com esse potencial inquilino ainda a bordo e a cidade ansiosa para incluir meu imóvel em seus planos de desenvolvimento, percebi que, apesar da traição da minha família, a confiança do meu avô em mim era bem fundamentada. O galpão não era apenas um imóvel valioso, era a prova de que eu havia herdado a visão e o tino comercial de Theodore. Jake tentará roubar um prédio. O que ele não entendia era que o verdadeiro valor não estava nos tijolos e na argamassa. Estava em ver potencial onde outros só viam decadência. Isso era algo que ele jamais poderia tirar de mim. As semanas que se seguiram à revelação do verdadeiro valor da minha propriedade e à traição da minha família foram algumas das mais desafiadoras da minha vida. Com a orientação de Robert, contratei uma equipe jurídica especializada, que incluía uma promotora que virou advogada especializada em crimes de colarinho branco, chamada Diana Shen, e um especialista em fraudes imobiliárias chamado Michael Okafor. A confiança deles me deu força enquanto navegávamos pela complexa intersecção entre processos criminais e cíveis. O que seu irmão fez constitui múltiplos crimes, explicou Diana durante nossa primeira sessão de estratégia. Falsificação, fraude, apresentação de documentos falsos, roubo de identidade. Cada acusação acarreta penalidades significativas. Eu não quero necessariamente o Jake na prisão, admiti, surpresa ao perceber que era sincero, apesar da minha raiva. Só quero justiça e que todos entendam que não se pode roubar da família e chamar isso de amor. Michael assentiu. Nosso principal objetivo é invalidar completamente a venda fraudulenta e garantir a devolução de todos os fundos já transferidos. As acusações criminais nos dão vantagem, mas são independentes do processo civil para restaurar seus direitos de propriedade. O processo judicial avançava com uma lentidão excruciante e uma rapidez surpreendente em alguns momentos. Em alguns dias, nada parecia acontecer. Em outros, havia múltiplos processos judiciais, audiências de emergência e decisões estratégicas que exigiam atenção imediata. Continuei trabalhando no meu emprego, embora meu chefe tivesse se mostrado compreensivo com minhas frequentes ausências por questões jurídicas depois que a história chegou ao noticiário local. A resposta de Jake às acusações criminais oscilava entre tentativas desesperadas de reconciliação e contra-ataques violentos. Um dia, eu recebia mensagens de voz chorosas implorando por perdão.
No dia seguinte, seu advogado entrava com ações alegando que eu havia lhe prometido verbalmente a propriedade ou alegando que ele havia entendido mal as intenções do nosso avô. Meus pais lançaram uma campanha dupla de manipulação emocional e pressão social. Ligaram para parentes, amigos da família e até para meus antigos colegas de classe, contando uma história de dificuldades familiares e da minha recusa vingativa em ajudar meu irmão em dificuldades. Alguns acreditaram. Outros perceberam a manipulação e me ofereceram apoio. Eu sempre soube que Jake era o menino de ouro, mas isso é inacreditável, disse minha prima Raquel ao ligar. Conte comigo como testemunha de caráter, se precisar de uma. O estresse afetou minha saúde e bem-estar emocional. Desenvolvi insônia, perdi peso e me vi pulando toda vez que meu telefone tocava. Quando Diana percebeu meu cansaço durante uma sessão de preparação para depoimento, fez uma sugestão inusitada: você precisa de apoio além de aconselhamento jurídico, Alissa. Vou recomendar um terapeuta especializado em traição familiar e situações de alto conflito. Este caso levará meses, e você precisa se cuidar para chegar ao fim. Inicialmente resistente, acabei concordando em consultar o Dr. Samson, um terapeuta prático que me ajudou a processar minhas emoções conflitantes sobre o caso. Eu me sentia justificada em entrar com uma ação judicial, mas também lamentava os relacionamentos familiares que nunca se recuperariam. Eu estava com raiva da traição, mas às vezes me perguntava se estava exagerando, uma reação que o Dr. Samson identificou como resultado de anos de dinâmica familiar que priorizava as necessidades de Jake em detrimento das minhas. Sua família espera que você volte aos velhos padrões, explicou ela. Eles contam com o seu desejo de harmonia para superar sua necessidade de justiça, mas estabelecer limites não é vingativo. É saudável. À medida que o processo criminal contra Jake avançava, meus pais finalmente compreenderam a gravidade da situação. O promotor distrital havia acrescentado acusações de conspiração contra eles por testemunharem intencionalmente documentos fraudulentos. Enfrentando eles próprios potenciais consequências legais, contrataram advogados separados e interromperam sua campanha pública contra mim, embora os apelos emocionais privados continuassem. Seu pai pode perder a licença bancária, soluçou minha mãe durante um de seus telefonemas cada vez mais raros. Nossa reputação na comunidade está arruinada. Era isso que você queria? Eu queria que minha família respeitasse meus direitos de propriedade e não cometesse crimes, respondi, uma declaração que o Dr. Samson posteriormente elogiou como um limite saudável. As batalhas jurídicas consumiam tanta energia que me restava pouco para conexões sociais, mas, surpreendentemente, novos relacionamentos de apoio emergiram do caos. Diana me apresentou a uma rede de negócios para mulheres, onde conheci outras empreendedoras que haviam enfrentado seus próprios desafios. Uma delas, Ila, era dona de uma empresa de recuperação de materiais arquitetônicos de sucesso e imediatamente entendeu o valor que eu via no galpão. Você tem que me mostrar este lugar quando toda essa baboseira jurídica acabar, ela insistiu. Aposto que há detalhes arquitetônicos incríveis escondidos sob anos de abandono. Por meio da Ila, entrei em contato com Derek, um incorporador imobiliário comercial com experiência em reformas históricas, que me ofereceu conselhos práticos sobre como lidar com licenças municipais e requisitos de preservação. Ao contrário da minha família, esses novos contatos viam minha visão para o galpão como algo empolgante, e não ilusório. 4 meses após o início do processo judicial, obtivemos nossa primeira grande vitória. O juiz do processo civil decidiu que a venda era inválida devido à documentação fraudulenta, devolvendo-me oficialmente a propriedade do imóvel. Os fundos recebidos por Jake foram restituídos com juros e multas. O advogado de Jake imediatamente entrou com um recurso, mas Robert me garantiu que era improvável que obtivesse sucesso, dadas as evidências. Mesmo assim, o processo criminal continuou, com Jake enfrentando múltiplas acusações criminais que poderiam resultar em prisão. Foi durante esse período que Jake finalmente me procurou com algo que se assemelhava a remorso genuíno, em vez de autopiedade. Ele solicitou uma reunião por meio de nossos advogados e, contrariando o conselho de Diana, concordei em encontrá-lo em um local neutro, com nossos advogados presentes. Jake estava com uma aparência horrível, com olheiras e uma postura derrotada que eu nunca tinha visto no meu carismático irmão. Nunca pensei que chegaria tão longe, disse ele após um silêncio desconfortável. Eu simplesmente vi uma solução para os meus problemas e a tomei, ele continuou. Roubando de mim, eu disse categoricamente. Não achei que você desse valor àquele prédio antigo. Você nunca nos contou o que estava planejando.
Porque toda vez que eu tentava falar sobre o meu trabalho, você, mamãe e papai ignoravam. Mas mesmo que o armazém não tivesse valor algum, ainda era meu, não seu para vender. Jake assentiu lentamente. Agora eu entendo. De verdade. Estou tentando consertar isso, Alyssa, mas preciso da sua ajuda. O acordo judicial que estão oferecendo ainda inclui pena de prisão. Ali estava o verdadeiro motivo da reunião. Jake não buscava a reconciliação. Ele queria que eu interviesse em seu caso criminal. Isso é entre você e o promotor, eu disse, levantando-me para sair. Algumas coisas não podem ser resolvidas com um pedido de desculpas e lealdade familiar. Ao me afastar, percebi que finalmente havia quebrado o hábito de priorizar as necessidades do Jake antes das minhas. Uma pequena vitória em uma situação sem vencedores de verdade, mas, ainda assim, um passo crucial no meu crescimento pessoal. 8 meses depois que a mensagem de texto de Jake virou minha vida de cabeça para baixo, as batalhas jurídicas finalmente chegaram a um acordo. Jake aceitou um acordo judicial que incluía 2 anos de liberdade condicional, 1.000 horas de serviço comunitário, a restituição integral dos fundos recebidos com a venda fraudulenta e uma condenação por crime grave em sua ficha criminal. Em troca, ele evitou a prisão, um resultado que me trouxe mais alívio do que eu esperava. Meus pais receberam liberdade. Enquanto isso, minha vida profissional prosperava. Usando o projeto do Galpão como alavanca, negociei uma parceria com meu escritório, especializado em requalificação urbana e reutilização adaptativa de imóveis históricos. O valor do galpão continuou a subir à medida que a reforma avançava e o bairro ao redor começava seu renascimento. 6 meses após a conclusão do processo judicial, recebi uma proposta de desenvolvimento que completou o ciclo da história. Um grande grupo de investimento imobiliário ofereceu-se para comprar o galpão totalmente alugado por 4,5 milhões de dólares, um valor que representaria um retorno extraordinário sobre o meu investimento de tempo e recursos. Marquei uma reunião com minha nova consultora financeira, Marina, para discutir a oferta. É um preço excelente, ela confirmou após analisar os termos. Bem acima do valor de mercado. Eles estão apostando na valorização contínua da área. A venda lhe daria capital para outros projetos. Estou acostumado com isso, eu disse. Mas tem alguma coisa errada. Marina me observou por um instante. Para você, isso não é só uma questão de números, né? Este prédio representa algo mais. Ela tinha razão. O armazém havia se tornado mais do que uma propriedade. Era uma prova tangível da fé que meu avô tinha em mim, da minha própria perspicácia empresarial e da minha capacidade de resistir àqueles que haviam subestimado tanto o prédio quanto a mim. Vender agora traria lucro, mas ao custo de algo menos tangível, porém mais valioso. Vou recusar, decidi. Este projeto ainda não está concluído. À medida que a reforma se aproximava da conclusão, comecei a pensar no meu avô com mais frequência. De pé naquele espaço quase concluído, com suas paredes de tijolos restauradas, janelas enormes agora sem tábuas para inundar o interior de luz e vigas de madeira originais cuidadosamente preservadas, eu quase conseguia sentir sua presença. Você tinha razão, vovô, sussurrei para o prédio vazio. Eu tinha um olho para isso. O armazém que minha família havia descartado como inútil havia se tornado a pedra angular da minha reputação profissional e segurança financeira. Mais importante ainda, a luta para mantê-lo me ensinou a valorizar a mim mesmo e a minha visão, mesmo quando aqueles mais próximos não conseguiam ver o que eu via. Enquanto caminhava pelo espaço que logo estaria repleto de inovação e atividade, percebi que a verdadeira transformação não estava apenas no prédio em si, mas na mulher que o possuía. 1 ano após o fim da batalha judicial, subi em um palco temporário no átrio central do que agora era chamado de Theodore Innovation Center, em homenagem ao meu avô. Centenas de pessoas se reuniram para a grande inauguração, autoridades municipais, funcionários da empresa de tecnologia que ocupava a maior parte do prédio, alunos do programa de treinamento em tecnologia, representantes da mídia e membros da comunidade empresarial que haviam assistido ao desenvolvimento do projeto com interesse. Quando herdei este prédio, a maioria das pessoas só via o que ele era, um armazém abandonado em uma parte esquecida da cidade, contei à multidão. Mas meu avô me ensinou a ver potencial onde outros veem problemas. E é essa visão que celebramos hoje. O espaço reformado era magnífico.
O caráter industrial original permaneceu intacto, paredes de tijolos aparentes, vigas de madeira restauradas e janelas de fábrica, agora complementado por comodidades modernas e tecnologia sustentável. O átrio central exibia uma parte preservada do maquinário original como uma instalação artística, homenageando o passado do edifício e, ao mesmo tempo, abraçando seu futuro. Enquanto cortava a fita e a multidão aplaudia, observei os rostos à minha frente. Meu novo círculo de apoiadores estava bem representado: Robert, Diana, Ila, Derek e outros profissionais que ajudaram a tornar este projeto realidade. Ausentes estavam meus pais e Jake. Embora eu tivesse enviado convites por cortesia, a ausência deles foi tanto uma tristeza quanto um alívio. Este momento de triunfo era mais simples sem as complicações do nosso relacionamento desgastado. Nos anos desde a conclusão dos processos judiciais, estabeleci um novo normal com minha família. Mantivemos contato limitado, nos meus termos, telefonemas ocasionais, aparições cuidadosamente programadas em feriados, breves trocas em eventos familiares. A proximidade que antes compartilhávamos havia desaparecido, substituída por uma distância civilizada que protegia meus limites. Jake surpreendeu a todos ao levar a sério suas consequências legais. Suas horas de serviço comunitário em uma organização sem fins lucrativos de moradia haviam evoluído para um emprego de meio período, e ele estava trabalhando lentamente para pagar tanto a restituição determinada pelo tribunal quanto suas inúmeras outras dívidas. Se isso representava uma mudança genuína ou apenas uma adaptação às suas circunstâncias reduzidas, ainda não se sabia, mas era mais responsabilidade do que ele havia demonstrado no passado. Meus pais sofreram mais com as consequências. Sua posição social na comunidade foi prejudicada, e amigos que antes admiravam sua educação agora questionavam seu julgamento. O peso financeiro das custas judiciais os forçou a reduzir o tamanho da casa e se adaptar a uma aposentadoria mais modesta do que planejavam. Mais difícil para eles foi a mudança na dinâmica familiar. Os problemas legais de Jake finalmente revelaram o padrão que eu observava há anos, seu charme escondendo uma disposição para tomar atalhos e evitar consequências. Eles não podiam mais sustentar a ficção de que suas dificuldades financeiras eram apenas azar ou contratempos temporários. Nós o capacitamos, admitiu meu pai durante uma rara conversa franca, 6 meses após o encerramento do caso. Nunca lhe ensinamos que ações têm consequências. E não vimos o seu potencial, acrescentou minha mãe baixinho. Estávamos errados sobre os nossos 2 filhos. Esse reconhecimento, embora curativo, não conseguiu apagar décadas de favoritismo ou trauma da traição. A doutora Sanson me ajudou a entender que o perdão não exige esquecimento ou retorno a velhos padrões. Você pode liberar a raiva sem abrir mão dos limites, explicou ela. O perdão é para a sua paz, não para o conforto deles. Essa perspectiva me permitiu seguir em frente sem amargura, mantendo a distância adequada, mas reconhecendo que minha família havia agido por amor equivocado e não por maldade. Eles realmente acreditavam que as necessidades de Jake superavam meus direitos, uma diferença fundamental de valores que eu conseguia entender sem aceitar. Meu crescimento profissional foi igualmente significativo. O sucesso do projeto do Galpão me consolidou como especialista em reuso adaptativo e renovação urbana. Deixei meu antigo escritório para abrir minha própria empresa de desenvolvimento, focada na revitalização de propriedades negligenciadas, aplicando as lições aprendidas no Galpão em novos projetos pela cidade. À medida que meu negócio crescia, fiz questão de orientar jovens mulheres que ingressavam no setor imobiliário, predominantemente masculino. Uma vez por mês, eu ministrava workshops no espaço comunitário do Centro de Inovação, compartilhando conhecimentos práticos sobre avaliação de imóveis, estratégias de financiamento e como lidar com obstáculos burocráticos. A habilidade mais valiosa neste negócio não é análise financeira ou conhecimento de construção, eu disse a esses aspirantes a empreendedores. É a capacidade de enxergar o que poderia ser, não apenas o que é. Essa visão é o que transforma bairros e cria oportunidades. Após a cerimônia de inauguração, enquanto os convidados exploravam o edifício e celebravam sua transformação, fui até o terraço que havíamos criado como parte da reforma. Desse ponto de vista, pude ver o horizonte da cidade e o bairro ao redor, onde o novo desenvolvimento já se espalhava a partir do catalisador do nosso projeto. Ila se juntou a mim no corrimão, admirando a vista. Que diferença desde a primeira vez que você me mostrou o prédio. Lembra de todos os pombos naquela escada desabada? Eu ri. Lembro que você era a única pessoa que não achava que eu era louca por ver potencial aqui.
Isso porque eu sei que o valor nem sempre é óbvio, ela respondeu. A maioria das pessoas quer a vitória fácil, o imóvel que já melhorou ou o relacionamento que não exige reformas. Elas perdem as joias escondidas porque têm medo do esforço. Suas palavras repercutiram além do mercado imobiliário. Minha família havia priorizado a facilidade em detrimento da integridade, optando pela solução rápida de roubar minha propriedade em vez de encarar os problemas financeiros de Jake honestamente. Eles tinham visto apenas a superfície, um prédio aparentemente sem valor, em vez do potencial subjacente. A lição mais difícil de tudo isso, confessei, foi aceitar que as pessoas que mais deveriam ter acreditado em mim foram as que mais me subestimaram. Mas talvez seja por isso que o vovô me deixou este prédio em vez de um dos imóveis mais fáceis. Ele sabia que eu tinha força para lutar por ele, se necessário. O ano de cura me trouxe a um lugar de paz surpreendente. A traição que antes consumia meus pensamentos tornou-se apenas um capítulo de uma longa história de crescimento e sucesso. O armazém que meu irmão havia descartado como inútil tornou-se a base de um negócio próspero e de um bairro transformado. Os relacionamentos familiares que eu antes considerava essenciais foram substituídos por amizades e conexões profissionais baseadas no respeito mútuo, em vez de obrigações. Ao retornarmos à celebração, senti uma sensação de realização que ia além do projeto de construção. Eu não apenas preservei minha herança, mas a transformei em algo maior do que meu avô poderia imaginar. Mais importante ainda, deixei de ser alguém cujo valor era determinado pelas expectativas da família e me transformei em uma mulher que definia seu próprio valor. A jornada da traição ao triunfo me ensinou que o verdadeiro valor não é determinado pelas avaliações dos outros. Ele vem da visão de enxergar potencial onde os outros não veem nada, da coragem de defender o que é seu e da sabedoria de saber quando manter a firmeza e quando abrir mão. Já aconteceu de alguém subestimar o que você mais valorizava, só para no final provar que estava errado? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Se esta história de luta contra a traição familiar ressoou com você, curta e inscreva-se para mais histórias de triunfo sobre os desafios mais difíceis da vida. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada. E lembre-se, às vezes, o que os outros consideram inútil é o que tem o maior valor.